Oi, para você que não me conhece, eu me chamo Nara e esse é meu ateliê de bonecas. Hoje eu trouxe um passo a passo, gente, muito fofo. É o segundo de uma série de vídeos que eu comecei a fazer. O primeiro é de um enfeite para a porta, para quem quer seguir nesse caminho fazendo só enfeites. Eu vou colocar o vídeo aqui na descrição para vocês assistirem depois. E o segundo vídeo dessa série é esse aqui, de boneca para brincar. Quem me conhece sabe que eu trabalho com boneca de pano decorativa, mas hoje eu resolvi trazer uma para brincar, caso você queira fazer disso o seu negócio. E lembrando, gente, boneca para brincar, o passo a passo, os detalhes dela são diferentes das bonecas decorativas. Então, vale a pena você assistir até o final, porque as dicas são importantíssimas. Então, vamos lá aprender a fazer essa boneca para brincar. Aqui eu tô usando o algodão cru, mas se quiser fazer uma boneca de pele negra, você tem a opção do Tricoline 100% algodão no tom de pele café com leite, castor ou então terracota, ok? Aqui eu dobrei o tecido, coloquei direito com direito e posicionei o molde para riscar. Depois que você riscar, você vai costurar em cima do risco, tá? Com retrocesso no começo e no final. Não precisa deixar nenhuma abertura, porque a gente vai fazer um corte depois apenas numa parte do tecido. É por essa abertura que a gente vai desvirar e encher com a fibra. Aqui nos bracinhos, você vai posicionar o molde sobre o tecido dobrado e depois vai costurar em cima do risco, começando aqui, ó, faz retrocesso com a máquina, depois vai costurando em cima do risco e finaliza aqui, arrematando a costura novamente, tá? Depois que você finalizar essa costura, você vai desvirar os braços e reservar. Você não vai preencher os braços agora com a fibra, reserva eles. É só desvirar e deixar lá quietinhos, porque depois a gente vai fazer uma outra costura. A cabeça você já pode preencher com a fibra, tá? E para fazer o corpo, eu tenho aqui o Tricoline 100% algodão e tenho o algodão cru, porque esse será o pescoço da boneca. Então, no molde vai ter uma marcação onde você vai dobrar. Não se preocupa, porque todos os moldes serão escaneados em folha em branco, então não vai precisar de impressão colorida, tá bom, gente? Aqui é só o meu rascunho. Então, aqui você vai dobrar onde tem essa linha e vai posicionar sobre o tecido no tom de pele que você escolheu. Coloca direito com direito. Põe o molde e risca apenas essa parte do pescoço, tá? Fica assim. Depois, você vai pegar a parte de baixo e vai riscar no Tricoline 100% algodão. Então, aqui coloquei o tecido dobrado, direito com direito, e risquei, fazendo a mesma coisa que eu fiz no pescoço, tá? O processo é o mesmo. Feito isso, você vai pegar aqui essa parte do pescoço e essa parte do corpo e vai fazer isso, ó. Você vai unir direito com direito, uma parte do corpo com uma do pescoço. Você vai alfinetar tudo isso aqui, ó. Deixa bem alinhado o corte e alfineta. Vai passar uma costura aqui com retrocesso no começo e no final. No outro lado, vai fazer a mesma coisa, direito com direito. E vai fazer a costura da mesma forma que fez na primeira parte, certo? Depois que finalizar essa costura, você reserva, porque não vamos fechar esse corpo agora. Aqui, já costurei, do outro lado também, ó. Agora é só reservar. E aqui na perna, o processo é bem parecido. Aqui, eu dobrei o tecido, direito com direito, e risquei apenas essa parte de cima do molde. Onde terá o risco aí no seu molde, você vai dobrar
e vai riscar apenas essa parte, tá? Risca, ó, vai ficar assim. Faz isso mais uma vez, né? E depois, no tricoline, você vai fazer a mesma coisa, só que com a parte de baixo do molde. Aqui você escolhe a cor que quiser para fazer o sapatinho dela, tá? Então, aqui, ó, dobrei o tecido direito com direito e risquei apenas essa parte de baixo, tá? Ó. Só isso. Agora, você vai pegar e fazer a mesma coisa que fizemos lá no corpinho. Vai colocar direito com direito aqui. Vai alfinetar. Deixa tudo bem alinhado, ó. Alfineta e faz uma costura. Tá bom? Costurinha aqui em cima do risco. Do outro lado, você vai repetir, ó, direito com direito. Alfineta e faz uma costura. Pega o molde e risca aqui também, ó, desse outro lado, para você costurar em cima do risco. Só isso, gente, a mesma coisa que a gente fez lá no corpinho, tá? Faz isso nas duas partes. Depois que ficar tudo costuradinho aqui e do outro lado, vai ficar assim, tá bom? Aí é só unir direito com direito, põe alfinetes em toda essa parte e faz uma costura só, que é aqui, nesse cantinho, vai seguindo em cima do risco, aqui também, ó, e finaliza aqui deixando uma abertura atrás da perninha, tá? E aí vai estar tudo costurado e dando a impressão de que ela tá com um sapatinho. A ideia é essa, tá bom? Por isso que a gente faz esse processo aqui, unindo dois tecidos diferentes. Prontinho, fiz a costura em ambos os lados, ó, unindo as duas partes. E agora, ó, é só alfinetar tudo, deixar esses cantinhos aqui bem alinhados, é o encontro das costuras. Então, tem que ficar tudo bem certinho. Alfineta e faz a costura em cima do risco. Bom, agora que eu já desvirei os membros, vamos encaixá-los aqui nesse corpinho, porque a nossa boneca tem os membros embutidos. Então, aqui, ó, alfinetei essa parte do pescoço para facilitar, e nós vamos encaixar os braços dessa forma. Levanta essa parte. Alinha bem aqui, ó. Deixa ele assim, meio inclinado para um lado. Depois, você faz a mesma coisa com o outro. Dobra para não atrapalhar na hora da costura. E pronto. Aí, você vai fazer da seguinte forma. Primeiro, vamos costurar os braços. Alfineta tudo isso aqui para não ficar saindo do lugar. Fica até mais fácil dessa forma. Para quem tá começando também a fazer boneca de pano, é a melhor forma para não ficar aí enrolada nessa parte, porque é meio chatinho mesmo. Ó, vai alfinetando aqui, prendendo o braço. Depois, a gente encaixa as perninhas e assim fica mais fácil. Aqui, ó, inicia a costura bem no corte aqui do tecido, ó, da parte do pescoço, com retrocesso no comecinho, vai seguindo, costurando e para aqui, ó. Aí já prendeu um braço. Depois, se você pula para cá, costura com retrocesso no começo também, vai seguindo, finaliza aqui com retrocesso novamente. Essa parte vai ficar aberta.
tá bom? Então, faz isso primeiro, depois você encaixa as perninhas tranquilamente, sem dor de cabeça, tá bom? Vou fazer isso na máquina e volto já já. Costurei. Agora, vamos tirar os alfinetes para encaixar as pernas. Continua assim, os bracinhos dobrados, para não ficar aqui atrapalhando a outra parte da costura. E já estão encaixados. Agora, vamos para as perninhas. Aqui, ó, você vai fazer dessa forma, dobrar ponta com ponta aqui. A outra boneca que tem aqui no canal, para brincar, também é feita dessa forma. Só que tem algumas coisinhas diferentes. Nessa daqui, tem dicas que eu não dei no outro vídeo. Então, é importante ficar até o fim, porque tem muita coisa aqui bacana para explicar para vocês, caso queiram seguir, né, nesse nicho de bonecas para brincar. Uma dica importante, eu tô fazendo aqui com algodão cru e o tricoline 100% algodão. Caso você queira seguir nesse nicho de bonecas para brincar, tem algumas artesãs que preferem fazer essas bonecas com tecidos antialérgicos. Eu não vou saber informar para vocês onde achar, porque eu nunca comprei e o meu nicho é diferente desse, tá? Por isso que eu tô fazendo no tricoline e no algodão cru, porque eu faço bonecas decorativas, então não tenho essa preocupação de fazer com tecido antialérgico, porque a criança não vai ficar brincando nem dormindo com a boneca, é uma boneca decorativa. Nesse caso, se você quiser seguir esse nicho aqui, sugiro que pesquise na internet tecidos antialérgicos, né? Isso vai agregar valor à sua peça, e você vai ter como garantir a sua cliente de que pode deixar a criança dormir no berço, por exemplo, o bebê ou a bebê com os bonecos no berço sem nenhum problema, tá? Então, são cuidados que você vai ter que tomar. Aqui eu tô explicando como fazer a boneca. Se você não quiser investir nesse tipo de tecido, fica a dica. Quando anunciar a venda da sua boneca, explica que o tecido não é antialérgico, porque se a criança tiver alguma alergia, a mãe já não vai investir na boneca. Tá? Mas deixe isso bem claro para que não haja nenhuma confusão e depois não cause nenhum problema, nenhuma dor de cabeça aí para você. Bom, deixa eu voltar aqui um pouquinho, porque eu fui conversando e encaixando a perninha e esqueci de explicar. Aqui você vai dobrar ponta com ponta, a parte da frente da perninha, ó, fica assim, para cima, tá? Então, você vai dobrar para não ficar atrapalhando na hora da costura e encaixa aqui. Dessa forma, assim, ó. Já põe aqui embaixo, depois alfineta, tá? Aqui na outra perna, da mesma forma, você vai abrir assim, ó. Une ponta com ponta. E a frente da perninha fica assim pra cima, ó, encaixada aqui dentro. Aí, você vai, alinha bem aqui. Ó, deixa uma perninha bem alinhada à outra. Dobra isso aqui, porque depois a gente vai alfinetar mais uma vez aqui, ó, algumas partes para finalizar. Então, as perninhas vão ficar assim, ó, só com essas pontinhas pro lado de fora, aqui nessa parte. A gente vai costurar continuando aqui, de onde a gente parou na costura dos braços. Então, aqui, ó, começa com retrocesso no começo, né? Pra linha não ficar solta. Vai seguindo em cima do risco e finaliza aqui, onde a gente fez aquela outra costura desse lado. E pronto, só isso. Você vai costurar, depois corta esse excesso de tecido aqui das pernas e dos braços, tá? E desvira toda a peça aqui
pelo pescoço. Por isso que ele é bem larguinho, porque dá para passar tudo aqui com bastante cuidado, né, gente? Ah, diquinha de ouro aqui para quem tá começando. Se você sentir muita dificuldade para fazer esse processo aqui, eu sei que é meio chatinho, faz o seguinte: coloca aqui bem alinhado esse tecido do corpo, alfineta e faz uma costurinha de segurança prendendo as pernas nessa parte. Aí você vai se sentir um pouco mais segura para poder continuar as outras costuras. Então faz uma costurinha de segurança daqui até aqui, ó, e depois faz a costura que eu expliquei, começando aqui onde a gente finalizou para prender o braço. Então começa aqui e passa por cima dessa costura de segurança que você for fazer sem problema nenhum e finaliza aqui. Vai ficar mais fácil. Bom, gente, é assim que fica depois de tudo costurado. Já comecei a cortar aqui o excesso do tecido. Eu vou finalizar essa parte aqui com vocês, ó. Pode cortar, porque aqui já tá bem costurado. Ó, vai cortando. E o próximo passo é desvirar tudo isso aqui pelo pescoço. A impressão que dá é que não vai dar certo, mas dá sim, tá? Já fiz várias bonequinhas desse jeito e é por isso que o pescoço é tão largo. Para ficar proporcional ao corpo e também para poder passar toda essa parte. Agora vai ter que fazer isso com bastante calma. Você pode puxar um membro de cada vez para trazer aqui pro lado de fora e depois o restante vai passando com mais facilidade, tá? Ó, já puxei alguma coisa aqui, eu acho que é o pé. Aí vai puxando devagar, depois você vê onde tá o outro. E puxa também. E o próximo passo, vocês já sabem, é preencher com a fibra a parte do meio também, enche bem e depois é só fechar as aberturas com uma costurinha básica. O corpo já está preenchido. Aqui fica uma dica: na hora de colocar a fibra nos membros, lembra de preencher bem essa parte do meio para baixo e aqui bem no comecinho deixa com menos fibra, tá? Que é para ficar com os membros mais flexíveis, para você poder mexer com facilidade, ó. Os bracinhos da mesma forma, coloquei menos fibra aqui no começo e as perninhas também. Principalmente as pernas, porque se você preencher com bastante fibra desde o começo, a boneca não vai sentar, ok? Aqui na cabeça, eu já adiantei o processo de costura, mas não fiz nada de extraordinário, gente. É muito fácil, você vai apenas colocar a cabeça na frente do pescoço e dar uns pontinhos aqui atrás, ó, prendendo a cabeça, costura com fio bem resistente. Aqui eu tô usando a linha 10, então você vai costurar, indo e voltando, reforçando essa costura, para deixar esse pescoço e essa cabecinha firme, não ficar balançando, tá? Então aqui eu já costurei, não é nada de difícil, por isso que eu não mostrei esse processo, é só costurar bem. E depois comecei a posicionar as mechas. Gente, aqui para fazer o cabelo, como eu já falei desde o começo, não vou usar cola. Então, eu comecei fazendo 4 mechas, tá? Cada uma medindo 30 centímetros. E a quantidade de fios, vocês já sabem, na hora de precificar, não importa quantos fios você colocou, o que importa é a quantidade de gramas. Então, eu peguei todas as mechas que eu fiz, né, coloquei no volume que eu queria, para deixar bem cheinha, pesei e anotei. Então, aqui eu já tinha cortado, né, 4 mechas, cada uma medindo 30 centímetros e fiz uns pontinhos no meio de cada uma delas, tá? Faz a mecha, amarra no meio e depois posiciona aqui. Aí é só colocar um fio da própria lã numa agulha para boneca
e vai dando uns pontinhos, ó, prendendo as 4 mechas aqui na parte de trás da cabeça. Só isso, tá? Pelo menos essa primeira parte. Então, faz isso com todas as mechas e depois eu vou passar a medida da última mecha, que é a que a gente vai posicionar aqui no topo, certo? Então, ainda não fiz, vou fazer aqui e passar a medida para vocês. Então, vamos começar primeiro por essas 4. Já estão costuradas aqui na parte de trás da cabeça. Você vai fazer o seguinte, vai espalhar, né? Distribuir bem essas mechas, esses fios, deixar tudo bem alinhado e vai costurar usando o próprio fio da lã, tá? Faz uma costura prendendo todas as mechas aqui do lado, assim. Usa a agulha para boneca, a lã e dá um ponto ou vários, né, para reforçar aqui no mesmo lugarzinho, prendendo as mechas aqui, ó, do lado. Do outro lado, faz a mesma coisa, tá? Costura, dá uns pontinhos para deixar essa parte já presa. Aí, a gente vai fazer a última mecha e posicionar para finalizar o penteado dela. Já fiz a costura prendendo as mechas aqui em cada lado. E agora, vamos posicionar a última mecha. Eu fiz essa mecha medindo 40 centímetros e com volume um pouco maior do que as outras, tá? Então, deixa ela mais grossinha do que aquelas outras 4 que a gente fez medindo 30 centímetros. Essa vai ter 40, posiciona ela aqui no topo e dá uns pontinhos para prender essa mecha aqui em cima, tá? Já dei os pontinhos aqui em cima, tá? Costurada. Já organizei aqui os fios para deixar alinhados. Aqui, no mesmo lugarzinho onde a gente amarrou as primeiras mechas, eu sempre deixo aquele fio, ó, que eu usei para poder costurar as outras, eu deixo ele solto, porque depois é só unir essa mecha aqui, ó, mais grossinha, junto com as outras, e fazer um nó prendendo todas elas, ó. Eu vou pegar aqui essa parte, vou passar por dentro a ponta, ó, e prendo todas uma mesma costura. Aí eu vou reforçar isso aqui mais uma vez. Mesmo assim, amarrando, dando um nó aqui nessa Maria Chiquinha, eu sugiro que você dê umas 2 ou 3 voltas, né, usando o pompom, para deixar isso aqui bem firme, tá? Para dificultar ao máximo da criança tirar e desmanchar o penteado dela. Lembrando que a gente não vai usar cola, então temos que reforçar tudo isso com costura. Eu vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado e por último eu ponho o pompom, né? Um lacinho, a xuxinha aqui, para poder deixar esse cabelo mais bonitinho. Bom, aqui para fazer a saia, eu tô usando o tricoline 100% algodão e cortei esse tecido na medida de 40 centímetros por 14. Depois, eu dobrei 2 vezes, passei a costura, fiz a bainha aqui também, ó. E agora, você vai colocar, se quiser, tá, gente? Você vai colocar o elástico. Eu já vi alguns comentários de pessoas que estão iniciando, que ainda não sabem como usar o elástico nas roupinhas das bonecas. Então, eu vou mostrar aqui como eu faço. Existem várias formas de aplicar elástico, mas eu acho que essa é a mais simples e, enfim, vai ficar mais fácil para quem tá começando. Eu prefiro usar o elástico chato. Não recomendo você cortar o pedaço do elástico para fazer essa aplicação no tecido, para evitar desperdício, tá bom? Então, o que é que você vai fazer? Vai pegar o seu rolo de elástico ou metro que você comprou, vai posicionar a ponta aqui, ó, bem próximo da costura que a gente fez, e depois
você vai baixar a agulha aqui para prender o elástico e vai dar uns pontinhos só para começar e prender, tá? Então, esse ponto que você vai fazer para colocar o elástico nessa barrinha de tecido, você vai poder escolher entre o ponto reto, esse ponto comum que a gente faz a costura, ou então o zigue-zague, tá bom? Tanto faz ou um ou outro. O efeito é o mesmo, depois vai franzir o tecido da mesma forma. Você vai escolher ou ponto reto ou zigue-zague, vai dar uns pontinhos aqui no começo só para prender esse elástico, e depois você vai esticar o elástico. Estica o elástico e costura um pouco. Estica e costura, estica e costura. Depois, quando você finalizar, vai estar o tecido todo franzidinho, tá bom? Então, não é difícil. É uma aplicação bem simples, é só você fazer dessa forma que eu tô explicando. Dá uns pontinhos aqui no começo, estica o elástico e costura. Estica e costura. E vai fazendo esse processo até o final do tecido, tá bom? Olha só, não sei se vai dar para notar, mas olha, coloquei o elástico aqui no comecinho do tecido. Dei uns pontinhos iniciais, vou fazer com zigue-zague mesmo, tá? Mas se quiser pode fazer com um ponto reto. E agora é só esticar e costurar, tá bom? Bom, fica assim depois de costurado, olha só, tudo franzido. É o jeito mais fácil para quem tá começando, mas existem outras formas de aplicar elástico. E tá aqui, ó, tudo franzidinho, você pode fazer isso na manga do vestido da boneca, que fica lindo também. Agora, é só você unir direito com direito, vai alfinetar tudo isso aqui do lado, ó. Alinha bem as costuras e faz uma costura com retrocesso no começo e no final, tá bom? Depois que fizer essa costura, você pode fazer um zigue-zague como acabamento para o tecido não ficar desfiando, tá? Depois que fizer isso, é só desvirar e pôr na boneca. E tá finalizada a saia da boneca. Olha só, super fácil, né, gente? Aqui, se você quiser, antes de fazer essa costura final, você pode aplicar um bico bordado para decorar a parte de baixo da saia, tá bom? Mas eu não quis fazer e tá aqui a saia de um jeito bem fácil para você pôr na sua boneca. Bom, depois que eu amarrei, ficou assim o penteado dela. A Maria Chiquinha, bem simples, né? Amarrei, dei várias voltas aqui no pompom, na xuxinha dela, para deixar isso bem preso, bem firme. E agora vamos para as marcações do rosto, tá? Aqui eu tô usando a fita métrica e daqui da costura para cima eu fiz um risco onde marca, ó, 2,5 centímetros. Fiz um pontinho. Aqui será a boca, ok? Então, para fazer a boca, você pode até usar um botão ou uma moeda pequena para poder fazer esse risco redondo aqui embaixo. Muito fácil. Bom, daqui da costura, eu já mostrei, marquei onde tinha 2,5 centímetros e fiz o ponto. E aqui onde tem 4,5 centímetros, ó, onde marca 4,5 centímetros, fiz outro ponto, aqui será o nariz, tá? Um risquinho bem simples, ó, assim. E um pouco mais acima, você marca um pontinho onde tem 5 centímetros, ou seja, meio centímetro acima do nariz, você faz um pontinho, tá? Desse ponto para o lado, você vai marcar 1 centímetro. Aí faz um pontinho, 1 centímetro para cá, outro centímetro para cá, tá? Então, aqui, do lado desse pontinho que a gente fez, ficará o olhinho. Então, aqui um olho, aqui o outro. Eu fiz o olho oval,
não se preocupa porque o molde vai estar disponível junto com os outros, tá? Se você quiser um olhinho redondo, você pega qualquer objeto aí pequeno e risca, mas eu quero fazer ele oval. Então, aqui já tá riscado. Vou preencher com tinta de tecido. Eu vou usar a tinta de tecido preta, mas você faz o olhinho na cor que quiser. E aqui, um pouco mais acima, ó, eu fiz um risquinho meio inclinado para ser as sobrancelhas, tá? Então, nada demais. Tirando os olhos, o restante é só marcar e riscar. Não precisa de molde. Bom, uma vez que já está marcado o rostinho, é só você cobrir com um pincel bem fininho todos esses riscos aqui. Não vou usar a caneta Micron para poder fazer esses contornos, porque é uma boneca para brincar. Então, essa caneta eu uso nas bonecas decorativas. Boneca para brincar tem que ser com o rostinho ou pintado com tinta de tecido, ou então bordado. É uma opção, tá? Já vi bonecas em que são feitas com o rostinho bordado, o olhinho bordado, né? No caso, o nariz, a boca. Então, se você quiser, pode fazer dessa forma, ou então só com tinta de tecido. Como eu trabalho com bonecas de pano decorativas, eu faço o rostinho pintado, ou então, em alguns modelos, eu uso olhos resinados, ó. Eles são adesivos, mas eu sempre ponho cola embaixo, na hora de colar no rosto da boneca. Ou então, esses olhinhos aqui, ó, bem simples. Ele parece uma meia pérola, mas não é do mesmo material. Meia pérola é mais leve. Esse daqui é um material um pouquinho mais pesadinho, tá? E é uma opção para você colocar na sua boneca, caso seja boneca decorativa. Para brincar como essa daqui, não recomendo usar nenhum tipo de olho que seja removível. Por mais que você ponha uma cola resistente, há sempre um risco da criança tirar e pôr na boca. Vou pintar aqui o primeiro olhinho. É só preencher todo o espaço. Bom, gente, aqui já preenchi com a tinta de tecido, adiantei e fiz com a agulha para ponto cruz, aqui a sobrancelha, ó, o nariz, usando a agulha. Dá para fazer também, gente, com o palito de dente. Deixa eu ver se tem um aqui perto. Eu sempre guardo para fazer esses trabalhos, tá? Eu vou ver se eu encontro um aqui para mostrar para vocês. É uma opção até razoável, né, e baratinha para fazer esses riscos mais finos. Olha aqui, achei, molhei a ponta na tinta para tecido rosa, é um pink na verdade, e agora é só cobrir onde você riscou, tá? Tá aqui uma opção, eu acho até melhor usar o palito do que a própria agulha de ponto cruz. Ó, fica bem fininho o traço. Caso você não encontre o pincel fininho para fazer esse trabalho. Aí vai cobrindo o risco que você fez com a tinta. Bom, agora eu vou reforçar, passando mais uma camadinha aqui por cima dessa. E depois vou fazer os cílios, que são opcionais, tá, gente? Se não quiser, não precisa fazer. Mas eu acho que fica bem charmoso o rostinho da boneca, os olhos com os cílios.
Depois molha a ponta na tinta branca e faz aqui, ó, um pinguinho no canto. Depois faz outro aqui na parte de baixo, ó. Aí não tem problema, depois você reforça essa pintura se ficar muito clarinho, ó. Mas é isso, é um olhinho simples, não tem muito o que fazer aqui. E agora vou fazer os cílios, ó. Não precisa fazer muitos, uns 2 já tá bom. Vou colocar a boneca aqui meio inclinada para não bater no tripé, ó. Faço mais um aqui. E tá prontinho o rostinho da boneca. Tudo muito simples. O único molde que você vai precisar é basicamente do olho. E pra boca, você usa aí qualquer coisa redondinha para poder fazer, tá? Que a boca também vai do gosto de cada um. Tem gente que vai querer uma boquinha menor, tem gente que vai querer uma boquinha maior e tá tudo bem. Ficou assim. Agora é só colocar a saia e a bonequinha tá pronta. E tá aqui, gente, o trabalhinho de hoje, uma boneca muito fofa, fácil de fazer. Olha só, uma ótima dica para quem quer seguir fazendo bonecas de pano para brincar, ou para quem quer trabalhar com as duas, né? Boneca de pano para brincar, boneca de pano decorativa, enfim, você vai decidir. A aula tá aqui gratuita, os moldes também são gratuitos, estarão no link aqui na descrição. E caso você queira fazer uma calcinha para ela, também já tem vídeo aqui no canal ensinando passo a passo, com 3 moldes disponíveis, um pequeno, um médio e o grande, para você fazer a calcinha no tamanho que quiser, tá bom? Vou deixar também esse vídeo aqui na descrição para você assistir depois e baixar os moldes. Vou deixar na descrição o passo a passo para caso você queira fazer uma bonequinha com cabelinho cacheado, que fica muito linda também. Já tem passo a passo aqui no canal ensinando como fazer o cabelo sem usar cola, tá? E eu vou deixar aqui junto com os outros para você ver depois. Então a gente se encontra no próximo passo a passo. Beijo grande. Tchau, tchau.